ser a Betel, antes da Betel ser Betel, né? Antes até mesmo de repente ser uma igreja. Quando eles se juntaram para começar um culto na laje, né? Lá no prédio lá que o pastor morava, né? E aí, como foi crescendo, e aí, como nós somos amigos há muitos anos, nós começamos a perceber que estava nascendo uma igreja naquele lugar, né? Aí um outro amigo meu, né, que a gente conhecia, o pastor Maia, que era da Congregacional Betel de Curicica, né? A gente falou com eles, ó, tem um negócio ali que está acontecendo que tem cara de igreja. Como vocês estão mais perto, e a gente o pastor Antônio também conhecia o pastor Maia, a gente pediu para ver se ele podia trazer o pastor Delcio, que era o pastor da igreja na época lá, para ele dar uma olhada. E o pastor Delcio veio, olhou na laje e ele mesmo falou assim, aqui já tem uma igreja, aqui já existe uma igreja, né? E aí foi quando começou a surgir a ideia de igreja, né? O pastor Delcio levantou o pastor Antônio, a evangelista, e deixou ele tomando a frente da igreja. E a igreja ainda era ligada à igreja congregacional de Curicica, Ministério Betel, né? E foi assim que eu conheci. E ela foi crescendo, porque como a gente vê hoje ainda, né, as pessoas gostam do lugar, porque tem um diferencial de repente do que tinha nas outras igrejas. Quem era você naquela época? Eu que descobri através do ministério. Bom, eu era membro de uma outra igreja, né, mais perto de onde eu morava, e como eu já conhecia o pastor Antônio, de vez em quando a gente vinha aqui para fazer uma visita, para dar um apoio, para ajudar, né? E aquilo fez com que ele me convidasse de vez em quando para vir pregar. Isso me ajudou muito a desenvolver esse ministério na minha vida. Isso fez com que isso crescesse muito na minha vida. Talvez se eu estivesse lá na igreja que eu estava, eu não tivesse tido tantas oportunidades como ele me deu aqui, né? Então eu entendo que foi muito importante para mim, mesmo eu não sendo da igreja, né? Porque ele me conhecia, porque ele sabia de onde eu congregava, eu sabia como é que eu via a minha visão de Deus, e aí ele me chamava, eu vinha, às vezes mesmo sem ter nada, eu estava aqui porque a gente é por causa da nossa amizade, eu sabia que ele precisava de ajuda, não tinha tanta gente para ajudar, né? Então a gente vinha e foi assim que foi isso que foi me ajudando. Isso com certeza me fez crescer mais do que eu imaginaria ter crescido onde eu estava. Como chegou à conclusão de que deveria permanecer no Betel? Como foi esse processo? Eu morava na Rocinha, né? E aí a gente veio morar aqui na Taquara, né? E ficava muito distante daqui para Copacabana, que era a igreja de onde a gente era. E aí a gente estava começando a vir muito mais daqui na Betel, porque era bem mais perto, né? De uma certa forma era mais cômodo. Então a gente estava vindo muito aqui. E aí eu comecei a sentir um desejo dentro do meu coração, que eu entendi que era algo de Deus, de vir para cá, né? E Deus foi fazendo um processo interessante, que eu fui deixando de sentir aquela vontade de estar em Copacabana, lá na igreja que eu me converti, que é a igreja que a minha irmã congrega até hoje, né? Foi a igreja que tinha um monte de amigos, um monte de gente que eu conhecia, né? Eu de uma certa forma, eu tinha um ministério que eu era professor de escola bíblica dominical lá, tinha um monte de gente que gostava muito de mim, mas eu percebi que Deus estava me tirando de lá para um outro nível de caminhada. Aí eu entendi isso, orei e falei com o pastor Antônio. Ele falou assim, meu irmão, aí, se você quiser, a gente está de portas abertas. E fui lá na minha igreja, também falei com a pastora que estava na época. Ela também percebeu que realmente, Alex, seu tempo aqui foi, vai com Deus. E eu vim para cá. Que impacto você acha que a igreja gerou na vida das pessoas no seu tempo agora? Eu acho que causou um impacto enorme. Você vê que até hoje, mesmo não estando lá, ela ainda interfere de uma certa forma lá na comunidade, né? Você vai ver testemunhos de pessoas, né, que encontraram Jesus por causa do culto lá na laje. Tem um pessoal se reunindo na laje para orar. Tem um pessoal que está se juntando na laje para falar de Jesus. E as pessoas começaram a ir, né? E aí as pessoas, como estavam sedentas,
chegaram lá e é aqui que é que eu quero, isso aqui que eu quero. Isso você vai ver que impactou pelo número de pessoas que estão aqui hoje, que lá atrás, né, quando a gente estava começando, eu olhava e falava assim, meu Deus do céu, essa pessoa aí, hoje eu olho assim, pô, tá aqui, que maravilha. Poxa, tá aqui, que coisa linda. Poxa, tá aqui, que coisa maravilhosa. Poxa, essa pessoa tá aqui hoje, meu Deus do céu, nem imaginava que ela estava aqui, né? E isso você vê o impacto dentro aqui da igreja, né? E isso continua até hoje, porque as pessoas vão e aí continuam levando esse mesmo Jesus, dessa mesma maneira, para dentro da vila, e essas pessoas têm vindo até aqui para encontrar Jesus. Exatamente. Poxa, quando eu, depois de um tempo eu saí, né, por causa de um monte de problema que eu arrumei, eu saí, mas eu vim aqui visitar de vez em quando a igreja, quando tinha festa da igreja, o pastor me convidava, aniversário dele, ele me convidava. Então, aí, quando eu cheguei aqui, uma das pessoas que mais me impactou é o presbítero Antônio, esposo da missionária Edilza, porque eu vi a luta que ela passava com ele. Então, quando eu cheguei e vi ele aqui convertido, firme, né, e fui vendo outras pessoas assim, poxa, que maravilha, porque é isso que Deus fez lá e continua fazendo aqui, ainda continua impactando lá, né? Porque não tem, como é que a gente vai explicar isso? Né? Poxa, a igreja saiu, e isso era uma das preocupações que a gente teve lá no começo da garagem, né? Poxa, a gente vai sair daqui e a comunidade, né? E o pessoal daqui? Será que o pessoal vai para onde a gente for? Porque ainda não tinha um lugar para ir. A gente só estava vendo que a igreja estava crescendo, tem que arrumar um lugar maior, porque era uma garagem, estava muito trabalho, tinha que começar o culto, tinha que tirar os carros de dentro da garagem, arrumar a igreja todinha. Acabou o culto, tira todas as cadeiras, porque os carros tinham que entrar dentro da garagem. Entendeu? Aí outro dia de culto, tira os carros da garagem. Aí era o pastor Antônio e o Juca tinham que tirar os carros, arrumar vaga para estacionar o carro, para depois vir arrumar a igreja, para ter o culto, para quando acabasse, desarrumar toda a igreja, para poder botar os carros lá dentro de novo, para poder viver a vida. E aí, gente, quando acabar isso aqui, a gente vai para onde? E as pessoas que moram aqui? Será que elas vão acompanhar? Será que elas vão? Graças a Deus, Deus abriu essa porta aqui, que não é tão distante, e as pessoas continuaram a vir. Como tem sido o sentimento de permanecer à igreja depois de tantos anos? Como é ver a evolução da Betel? Poxa, é muito bom, muito. É lindo demais. A gente, porque eu não vejo só quando começou a igreja, eu vejo de antes de ter começado a igreja, né? Que nem eu falei agora ali na oportunidade, né? A gente tinha um grupo de oração. A gente tinha um grupo de oração que tinha pessoas que, se você olhava assim, quando Deus falava assim, daqui vai ser uma igreja, né? A gente falou assim, vai começar com você. Não, vai começar com ele ali. Mas nunca, se você perguntar para o pastor Antônio, ele vai falar assim, nunca na cabeça dele, no melhor dos sonhos dele, ele imaginaria que seria o que a gente tem hoje, né? Porque ele morava lá na Rocinha e veio para cá para construir o prédio, e com isso ele acabou, vamos dizer assim, esfriando, foi ficando distante do Senhor, de ir à igreja. E então isso ficou uma coisa assim, poxa, não vai acontecer ali, não vai acontecer mesmo. Dali não vai sair, essa palavra não vai se cumprir dali, né? Só que Deus fez algo assim que a gente não tem explicação, que um dia, né, ele decidiu, a partir de agora eu vou me firmar e não quero mais saber de nada, eu vou seguir o Senhor, né? E aí ele botou o pé e Deus viu. É isso que eu precisava, era isso aí que eu queria. Aí dali a gente vai ver na igreja que surgiu, foi quando ele resolveu começar, tem que fazer alguma coisa. Aí começou a reunião com a família, que já não era pequena, né? A família não era pequena, né? E já começou com a família, aí os amigos vão chegando, os vizinhos vão vindo, aí o pessoal está com sede, está com desejo, está com problema em casa, estou vendo alguém que está bem, melhorou um pouco, vou lá para esse lugar de novo também, quero conhecer. E aí foi evoluindo, aí da laje desce para uma garagem, que aí você fica, puxa, com uma garagem, cara, olha o trabalho que dá, né? Mas não pode parar a obra, vai à garagem, prepara a garagem, pinta tudo, faz dali uma igreja, né? Eu lembro que, acho que, se eu não me engano, no primeiro ano a gente
fez o culto lá de fora, na rua, porque a gente viu que não ia dar dentro da igreja por causa das pessoas que tinham sido convidadas. E isso foi chamando a atenção da comunidade lá, né? E aí quando ele pensou em sair da igreja, quer dizer, sair lá da vila, né? Houve um problema, porque todo mundo teve essa preocupação. As pessoas vão? Será que esse pessoal que mora aqui vai? Será que o pessoal vai vir com a mesma alegria? Será que o pessoal vai vir com a mesma intensidade? Né? Mas aí uma das coisas que a gente não pode deixar de observar no pastor Antônio é que ele, se Deus colocou no coração dele, ele não quer saber, ele vai fazer. Ah, vai ser impossível? Pode ser impossível, mas se Deus colocou no meu coração, ele vai se tornar possível. Né? E nisso, infelizmente, se levantam as pessoas que sempre vai ter o samba lá de Tobias. Para isso aí, cara, isso não vai dar certo, isso não tem futuro. Ele botou pé firme, veio para cá, alugou aquela casinha, uma casinha que você olhava assim, isso aqui não vai dar em nada, e hoje você vê esse negócio enorme, né? Essa coisa grande, bonita, né? Que quando, depois de muito tempo que eu apareci aqui, eu estava bem afastado do Senhor, né? Aí eu vim aqui, acho que era o aniversário dele, eu não me lembro se foi o aniversário dele que ele me convidou. Já tinha anos que eu não vinha, mas eu vim nesse. Aí quando eu entrei, eu não tinha visto ainda a igreja como ela estava. Né? Já está bem melhor agora, já está muito mais, não tinha galeria, não tinha, mas quando eu entrei, né? E aí eu olhei isso e falei assim, olha isso aqui. Eu olhei tudo e falei assim, tu lembra como era? Olha o que eu já fiz. E o que eu vou fazer? Então isso aqui para mim hoje quando eu subo ali no púlpito que eu olho, é como se Deus fosse assim, tá vendo o que eu sou capaz de fazer? Tá vendo até onde eu posso ir? Tá vendo como a minha palavra é fiel? Né? E a igreja faz isso. Isso me mostra quando eu subo ali no púlpito que eu olho aquela coisa e eu lembro de como era pequenininho, de como está tão grande e como daqui a pouco vai ficar pequeno.